Olá, bom dia, como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, iremos iniciar a nossa revisão da disciplina de ciências. Em seguida, a tia também vai fazer a revisão da disciplina de matemática, certo? O que nós estudamos, durante esse bimestre? Nós estudamos as doenças, os micro-organismos, então a tia agora vai tentar passar para vocês um pouco de tudo aquilo que a gente viu, certo? Vamos iniciar pelos os micro-organismos, Quais são os micro-organismos microscópicos? Nós sabemos que esses micro-organismos nós não conseguimos ver a olho nu e que eles vivem em toda parte, Eles existem em todo lugar, eles estão presentes em todo o ambiente, Que são os vírus, as bactérias, os protozoários e alguns fungos. Vimos também que as doenças que são causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, por fungos, pelos próprios protozoários, certo? Quando nós estudamos as bactérias, nós vimos que as bactérias elas transmitem algumas doenças, por isso a importância da gente lavar as mãos, a importância da gente lavar os alimentos, de manter uma higiene, sempre higiene em primeiro lugar, para a gente também ter uma boa saúde. É o caso do vírus, é o caso da bactéria e de tantas outras doenças. Então, nós precisamos estar com as mãos limpas para pegar em alimentos, nós precisamos lavar os alimentos e uma doença causada pela bactéria, que é a salmonelose, que ela é causada pela bactéria salmonella, ela é causada por quê? Ela é uma doença de origem o quê? Alimentar, Então, ela pode causar diarreia, ela pode causar vômitos. Se a gente contrai, se a gente ingere algum alimento contaminado, acaba adquirindo essa doença. Tem também o cólera, que é causado pelo vibrião, o vibrião colérico, e tem também a tuberculose, que é causado pelo bacilo de Koch, certo? Que nós estudamos também. E os vírus? Quando nós falamos em vírus, o que é que a gente vem logo na mente da gente? O que nós estamos vivendo hoje, que é o coronavírus, o próprio vírus. Então, o vírus nós vimos que ele não é tão legal quanto a bactéria, por quê? Porque a bactéria, ainda existe bactérias que fazem bem, que é o caso da bactéria... Deixa a tia lembrar, é o caso da bactéria dos probióticos, tá? Desculpa, dos probióticos, que são aquelas bactérias que estão presentes naqueles leites fermentados, que elas fazem bem pra gente, pro nosso intestino, ela regula, conhecido como regulador de intestino. Então é uma bactéria que faz bem. Diferentemente do vírus, porque o vírus, ele não faz bem, O vírus, realmente ele não faz bem. O vírus, ele está em todo lugar, está presente em todo lugar. Se nós estamos aqui em casa, em qualquer lugar que seja, se a gente falar, se a gente pegar em algo que alguém que estava com o vírus tocou, nós podemos pegar também. Então, o vírus ele não é tão benéfico, ele é maléfico, a questão do vírus, certo? E nós vimos o quê? Que o vírus, ele significa o quê? Veneno. O vírus significa veneno, E não existe vírus bom, como a tia disse, o vírus não tem vírus bom, Todos eles fazem mal à saúde, fazem mal aos animais, fazem mal às plantas, tá? Então, algumas doenças causadas por vírus, a gripe, que nós vimos, o vírus da zika, a chikungunya, o que mais que nós aprendemos? A AIDS é causada por um vírus também, o próprio coronavírus, que nós vimos e nós temos que ter o cuidado, eu vou repetir novamente,
de ter o cuidado de sempre estar higienizando nossas mãos, tá? Para não ter contato com o olho, com boca, com o nariz, e a mão estar sempre limpa, para que a gente possa evitar tais doenças, tá? Então, logo depois, né, que nós estudamos as doenças causadas por vírus, por bactérias, agora nós vamos ver os fungos, né? Os fungos, nós vimos que os fungos eles são mais conhecidos como bolores, como mofo, como as leveduras, né? E também ele tem a forma de cogumelos, daquele champignon. Uns servem para a gente comer, né? Outros não. Então, os cogumelos, o que são os cogumelos? Os cogumelos eles são fungos microscópicos, né? Ele é macroscópico, ou seja, a gente pode ver a olho nu, né? É diferente das bactérias, o fungo, esse cogumelo a gente consegue visualizar a olho nu, né? Eles vivem no solo. Já os bolores, eles são fungos que apresentam muitas células organizadas em filamentos, né? Lembra dos filamentozinhos, tá? São observados em lentes de grande aumento, parecem pequenas árvores, todas ramificadas, tá? O bolor é aquele, vocês lembram que a tia fez uma experiência com vocês do molho de tomate? E aí na experiência, algumas fotos que a tia recebeu, tava lá os bolores, que a gente conhece também como mofo, né? O molho mofou, de tanto tempo que ele ficou fora da geladeira, em mal conservação, acabou criando os bolores, certo? As leveduras, elas são formadas por uma única célula, certo? Nós vimos que tem os fungos, aqueles que servem de alimentos, que nós chamamos de fungos comestíveis. Há também aqueles que são venenosos. Os fungos eles estão presentes na fabricação de vinhos, de cervejas, de queijos, de molho, na fabricação de pães, né? Até na fabricação daquele remédio antibiótico que a gente chama de antibiótico, no caso a penicilina, né? Que é produzida pelo fungo chamado penicilina, certo? Vamos lá. Em seguida, nós vimos também os protozoários. E os protozoários são aqueles, né, que causam aquela doença chamada doença de Chagas. Lembra que a tia explicou com relação ao barbeiro, que é o besouro, né, que causa essa doença, né, a doença de Chagas, certo? Vamos lá. Passando, nós vimos depois a produção dos remédios e das vacinas, a importância que temos de manter sempre o nosso cartão de vacinação em dia, né? Uma questão de manter o nosso sistema imunitário em ordem, né? Depois nós vimos as doenças contagiosas e as doenças não contagiosas. As doenças contagiosas são aquelas que passam de uma pessoa para outra, né? Por exemplo, a gripe pode sim ser passada para uma outra pessoa, né? A gripe, a tuberculose, que é o quê? Pode passar de um doente para uma pessoa saudável, certo? Isso pode acontecer pelo ar, que é o contato direto, né? Ou pelo manuseio de alguns objetos, tá? Que foram utilizados, por exemplo, um garfo, um copo, uma faca, utilizado por uma pessoa doente e, no caso, eu estou doente e você utiliza os meus objetos, você pode também ficar doente. Já a doença não contagiosa são aquelas tipo doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, né? O câncer é uma doença crônica respiratória, que são aquelas que não podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Não é porque eu tenho hipertensão que você vai ter hipertensão. Então é uma doença não contagiosa, tá? A doença contagiosa é aquela que você tem um contato com a pessoa e a pessoa pode ficar doente, sim, certo? Nós vimos que as infecções virais são aquelas causadas pelos vírus
e elas são tratadas por meio de vacinas. Nós vimos que as doenças bacterianas são causadas através das bactérias e elas são tratadas por meio de antibióticos, tá? Aí nós vimos tétano, nós vimos sarampo, nós vimos hepatite C, nós vimos a AIDS, a chikungunya, a zika, a dengue, certo? No livro de vocês vem explicando tudo direitinho. Inclusive nós vimos que existem ainda, né, as alergias. Além de todas essas doenças, existem as alergias, mas as alergias ela não passa de uma pessoa para outra, né? A pessoa adquire a alergia, por exemplo, alergia a camarão, alergia a remédio, alergia a gato, a cachorro. Então, a alergia, ela desencadeia alguns sintomas, tipo coça, os olhos incham, a garganta, né? Cada alergia tem a sua especificidade, né? Tem os seus sintomas, certo? E aí nós vimos alguns tipos de diagnósticos de de doenças. Como é que pode ser diagnosticada uma doença? Se eu vou ao médico, né? O médico ele é o profissional da saúde, certo? É ele quem se ocupa da saúde, prevenindo, diagnosticando, tratando e curando as doenças. Mas a gente procura o médico só porque está doente? Não. Nós temos que sempre procurar o médico para nos prevenir, né? Para nos prevenir, manter a nossa saúde, enfim. O médico, como é que ele consegue visualizar se o paciente está doente, se o paciente tem alguma doença, como é que ele faz? Ele passa os exames, é através dos exames, e nós vimos os exames laboratoriais, nós vimos os exames de diagnósticos por imagem, né? Por exemplo, exames de laboratório, para saber se eu tenho uma anemia, eu posso fazer um exame de sangue, certo? Um exame de fezes, um exame de urina, esses são exames laboratoriais. Nós vimos os exames de diagnóstico por imagem, como a ressonância magnética, a tomografia. Nós vimos que o eletrocardiografo, que é usado para fazer o eletrocardiograma, o manômetro, que é o instrumento usado para medir a pressão sanguínea, certo? Entre tantos outros. Vimos também os exames 3D, né? Então, você consegue, né, visualizar aí o tanto de exames que nós temos, né, à nossa disposição, entre aspas, para poder diagnosticar certas doenças, tá? Vimos que as transmissões das doenças, ela pode ser de maneira direta ou indireta. A direta é aquela que tem o contato físico, né? Ou via das gotículas da nossa saliva, quando nós falamos, né? Entre a pessoa infectada e aquela pessoa saudável. Essa nós chamamos de transmissão direta. E vimos também a transmissão indireta, que acontece pelo meio de veículos como ar, alimentação contaminada, objetos da pessoa infectada, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão, né, de ciências. A tia tentou passar um pouco do que nós estudamos e o que vocês irão responder na nossa revisão, na nossa folhinha, tá? Onde tem todas as perguntas, tudo que tem foi o que nós estudamos, tá? E qualquer dúvida vocês podem tirar com a tia na nossa aula ao vivo, ou pode também pegar o livro de ciências e dar uma lida nele, tá? Para poder responder às atividades, ok? Agora nós vamos para a nossa revisão de matemática, tá?